Bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Café com a BD, onde vamos falar sobre a restauração e renovação, modernização, não é? Do Museu do Ipiranga, esse museu que é amado por todos. Não há quem não tenha visitado esse museu quando criança e tenha excelentes memórias. Eu até, inclusive, a primeira coisa que eu perguntei hoje para a Ana Beatriz foi, por favor, aqueles globos com as águas dos rios, quando eram originais, sem toda a poluição, vão continuar lá, porque aquilo sim é objeto de museu. E aquilo eu não queria perder de jeito nenhum, eu adorava ver aquilo na escada. Então, hoje nós vamos receber a Ana Beatriz Airosa Galvão, que é, além de tudo, uma grande amiga, minha colega desde a época da faculdade. A Ana Beatriz ela é doutora em Arquitetura e Urbanismo pela FAO, da USP, fez mestrado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal da Bahia, se especializou em conservação e restauro de monumentos e sítios históricos pela Universidade Federal da Bahia, Unesco e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Se graduou em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Brás Cubas, atuou na Secretaria Municipal de Planejamento de Salvador, onde desenvolveu levantamentos cadastrais e projetos de restauro para edifícios no Centro Histórico de Salvador. Foi professora da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia e, pelo IFAM, exerceu o cargo de superintendente do Estado de São Paulo. Desde 2017, professora de História e Patrimônio Cultural na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Escola da Cidade, e faz parte do grupo de trabalho Patrimônio do Instituto de Arquitetos do Brasil, São Paulo. Deixa eu te fazer uma pergunta, Ana Beatriz, agora aqui sobre o IFAM. Você pegou um super pepino, logo que você veio para São Paulo pelo IFAM, com a igreja de São Luís de Paraitinga, que acabou, né, com aquela inundação. Eu me lembro disso. Isso, foi lá. Bom, antes de mais nada, deixa eu agradecer o convite da BD por estar aqui falando com vocês, um público assim diferente daquele público que eu estou acostumada, que é do restauro e da arquitetura, e em especial a minha querida colega Maria Célia Toledo, né, amiga de velhas data. Então, não, os desafios da área de preservação de patrimônio cultural são infinitos. Eu costumo dizer que é uma atividade generalista, né, que você vai tendo que ver as especialidades, depender da escala, da situação e tudo mais. E São Luís Paraitinga realmente foi um aprendizado em todos os sentidos, práticos e teóricos, inclusive, né, de revisão de alguns preceitos teóricos do restauro, em situação de enfrentamento de catástrofe, e de urbano, preservação urbana. Talvez aí tenha sido, inclusive, uma base para entender melhor, para pensar melhor a proposta do conjunto monumental do Ipiranga, né? Que vai além do edifício monumento. Eu acho que foi. Eu lembro que foi exatamente quando você chegou, né? Você chegou, teve foi um ano depois, um ano depois, exatamente um ano. Você estava assumindo ali. Uhum. Eu me lembro disso. Foi um trabalho coletivo, foi muito bacana, muito importante. Então, até hoje guardo lembranças e uma afinidade com a comunidade luisense, assim, especial. A Silvana Carminati, nossa presidente da BD, ela sugeriu, ela falou, olha, não se fala quase de restauro na área de design de interiores, né? Então, nós começamos com você aqui, porque teve, inclusive, muitas reportagens sobre o museu essa semana, não é? E toda uma expectativa, todo mundo perguntando, vai sair, não vai sair, quando é que vai sair? E a previsão é que se faça a inauguração no segundo centenário, né? 7 de setembro, ano que vem. Então, eu acho que você podia dar uma panorâmica para nós primeiro de como foi a preparação para o projeto para participar do concurso. Tá. Que envolveu, as pessoas que envolveu, que tipo de pesquisa. A gente não tem muito tempo, mas queremos dar uma pincelada. Vou tentar, então, resumir. O edital para o concurso saiu em 2017, mas o Museu do Ipiranga, oficialmente o Museu Paulista, né, que faz parte da USP desde a década de 60, ele estava fechado desde 2013, justamente por ter ameaças de problemas de conservação seríssimos, entendeu?
inclusive de elétrica. Daí, quando a gente viu, inclusive, o incêndio lá do Museu Nacional no Rio de Janeiro, eu falei, olha, se o Museu do Ipiranga tivesse funcionando, talvez tivesse sido esse o seu fim. E um acervo riquíssimo, por mais que tenha sido um acervo assim, já a expografia é muito antiga, né? Tem que ser modernizada e tal. Mas foi preciso fechar o museu desde 2013. E era o museu com mais visitação na cidade de São Paulo. Olha só, não sabia disso. Sabe? Mais visitação. Sim, assim, isso feito na época, né? E essa cobrança, cadê o museu? Cadê o nosso Museu Ipiranga e tal, o Museu Paulista? E até que foi feito agora esse edital, né? Em 2017, para um concurso público, né? Para modernização e restauração. Ele foi internacional ou edifício monumento. Hã? Foi internacional ou foi nacional só o concurso? Nacional. Nacional, né? E daí foram montando várias equipes assim para discutir esse projeto. É lógico que nesse edital vinha junto uma série de documentação necessária para você fazer esse pré-projeto, né? Essa ideia, né? E que tinha que responder a um programa, né? Que a gente não sabia direito porque inclusive entra na área de design de interiores, que sabia que depois do prédio restaurado seria feito um projeto museográfico, de acordo com a museologia que está sendo implantada pela equipe que trabalha lá. Só para entender também quem é o dono, vamos dizer, oficial do Museu do Ipiranga, é a USP. Tá? A Universidade de São Paulo, desde 1963, e tem uma equipe de pesquisadores, tem cursos de pós-graduação, e além das exposições e da pesquisa, né? É uma instituição muito séria do ponto de vista da pesquisa da história de São Paulo e da história do Brasil, né? E é essa equipe do Museu do Ipiranga que deu as diretrizes do programa, do uso, o que precisava ser feito. Mas, antes de mais nada, era preciso consolidar aquele edifício, ver quais os problemas que ele estava enfrentando, as patologias, estruturar. Era aquela dimensão do construído, né? Da materialidade, vamos dizer, daquele edifício. Então, esse foi o primeiro desafio assim, da gente, tanto até que a gente trouxe da Paraíba, uma arquiteta restauradora, especialista em conservação preventiva, que é a Griselda Kluppel, e um arquiteto da Bahia, o Olímpio Augusto Ribeiro, especialistas também dentro do restauro da matéria, né? E a gente montou uma equipe de restauro dentro do escritório de arquitetura H+F, do Pedro Erenhu e do Eduardo Ferroni, 2 jovens arquitetos, e que foi uma delícia trabalhar com essa equipe, gente. E foi um trabalho coletivo. Eu lembro quando a gente terminou de fazer esse estudo, a gente falou, olha, não importa se a gente vai ganhar ou não, foi muito bom, a gente aprendeu muito com essa parceria toda nossa, e lógico que tinham outros profissionais que daí foram se agregando, né? Paisagista, estruturalista, né? Heloísa Marigoni. Eu assim, não posso citar todos os nomes dos envolvidos, né? Mas o coordenador do projeto, vamos dizer, o maestro dessa orquestra, foi o Pablo Erenhu e o Eduardo Ferroni, do escritório H+F, de arquitetos associados. Então, é uma equipe imensa, só para fazer o projeto, né? E o levantamento para fazer a situação do museu. O levantamento, eles já tinham um levantamento anterior que precisava ser atualizado, né? Então, vamos dizer, o que acontece, qual pacote, vamos dizer, que a gente recebeu? Tinha um levantamento métrico arquitetônico, né? Com as medidas desse espaço e tal. Havia um diagnóstico do estado de conservação do prédio, né? Mas antigo, já defasado, precisaria depois ser atualizado, mais detalhado. Havia também o programa do uso, né? E havia uns desafios, uns pedidos para modernização, por exemplo, que a gente resolvesse o problema do acesso, né? Que aquele acesso já não funcionava mais, aquela entrada principal, aquele saguão. Havia a possibilidade a sugestão de que houvesse uma escavação na esplanada, bem na frente, para aproveitar o subsolo, que era subutilizado, porque o museu ele parece grande, a gente vai ver depois uma imagem, né? Ele parece muito grande, na verdade ele é muito estreito, ele é comprido, mas ele é muito estreito, ou seja, todos os espaços internos são preciosos, você tem que aproveitar.
e não estava dando conta para a gente, vamos dizer, modernizar. Né? E a Então, havia interligação entre as necessidade de alas escavar o solo. Oi? a interligação entre as alas era problemática também, né? Você não Também, tinha também. como circular geral. Tem as duas torres Sim, laterais e a torre central. E a conexão das torres poderia ser feita pelo térreo, pela biblioteca, por o espaço expositivo, mas o pessoal usava muito como se fosse uma pontinha, uma passarela entre sim, uma torre e outra. Quando estava chovendo, todo mundo de guarda-chuva e tal, entendeu? sim. Então, desafios. E a parte de acessibilidade também foi outra demanda É importante. super importante, super E existia importante. uma preocupação com relação novas formas de renda, digamos assim, para a capitalização do museu, independentemente do ingresso só? Porque hoje em dia se busca muito isso, né? Até para a manutenção do Isso. próprio museu. Isso acho que vai junto do projeto, uma etapa posterior, porque o que era urgente era não deixar o prédio Sim, se mas acabar. E, ao mesmo tempo, isso. foi pensado nisso em termos de projeto, do que deveria existir ali, que não existia antes. Isso a equipe do museu estava pensando. Por A exemplo, equipe de museologia. uma A cafeteria. gente tinha que pensar, então, a parte elétrica, que pudesse ter uma flexibilidade para ser usada de qualquer maneira, e a parte de captação de recursos realmente seria. Eu realmente não. Daí já não faço parte da equipe do programa da gestão, estaria mais no capítulo gestão do museu, né? Que é da USP, Sim. né? Mas precisa fazer parcerias, lógico, para poder. Mas, em termos de projeto, eu queria saber se foi pensado nisso, por exemplo, porque, por exemplo, lá na Júlio Prestes, né, você tem toda Uhum. uma área de restaurante, você tem uma área de Ah, cafeteria, você tem uma área tem. Ah, não, tem a parte receptiva, lojinha, essa tem parte. livraria, a lojinha do museu, a famosa lojinha do museu tem que ter, Sim, restaurante, espaço para exposições sim, temporárias, que sim. também pode ser revertido em auditório, em espaço para fazer cursos, salas de cursos, e, enfim, tem toda uma nova Vai ter um teatro, possibilidade né? através desse subsolo. Sim, Ah, tá. Eu vou pedir para as pessoas o seguinte: eu sei que vai ter muita pergunta e a gente tem pouco tempo, então eu peço, por favor, que usem o chat, coloquem suas perguntas e o e-mail, por favor, porque depois eu uhum, recebo o print disso e passo para a Ana e ela responde todas as questões, tá bom? não. Ok? Célia, eu tenho Vai. assim ainda sobre o edital um dado que é muito importante que foi solicitado para todos os concorrentes, né, do concurso, que é resolver a conexão entre o edifício monumento, né, e o Parque da Sim. Independência, que tem uma rua passando entre um e outro. E para ver aquele conjunto para ver aquilo tudo como um conjunto e não como dois elementos fragmentados. Sim. E na parte, vamos dizer, mais baixa, né, na inferior desse parque, tem o monumento da independência, onde estão os restos mortais dos imperadores, do Dom Pedro, da Maria Leopoldina, de todos os nossos imperadores, né? E, ou seja, a partir daí a gente começou a perceber que a intervenção no edifício monumento também, a gente passou a não perceber, passou a encarar que ela tem uma questão urbana. Ela faz esse monumento, ele não está isolado. Esse edifício não é isolado. Ele faz parte de um conjunto urbano e, portanto, ele faz parte de uma cidade. Eu vou pedir Entendeu? eu vou pedir Eu para acho que você botando a imagem fica mais fácil para ver. isso, para Uhum, mostrar aquela imagem. uhum. Iraquele, por favor, coloque seu e-mail para a gente responder sua pergunta, ok? Márcia Pinto também. Estou vendo as Uhum. perguntas aqui, Tá. mas nós vamos responder depois. Então, vocês estão reparando, né? Você tem o edifício monumento lá no fundo, tem o Parque da Independência, o Monumento da Independência, e ainda tem a Avenida Dom Pedro, que chega nesse eixo, né? Que tem, você descortina o edifício, ou seja, é uma perspectiva que faz parte da cidade, né? Então, isso também foi considerado. Por que eu estou Depois tem falando aqui do tudo isso, lado, gente? né? Hã? Depois tem do lado. Aqui do lado esquerdo tem a casa do Jafé, que ainda continua, não sei como, Ah, né? não, daí tem todo o casario do bairro do Ipiranga,
que é um entorno extremamente rico, né, desse momento de início do século XX. E atrás tem o Museu de História Natural, né? O museu, isso, aquela mata ali também faz parte da USP também, que está atrás do museu, né? Sim, o que mais? Agora, eu estava vendo aqui um pouquinho as perguntas, assim, como é que foi feito o restauro e tal. O restauro, e aí já começa o restauro. O restauro começa com a fase anterior, com a fase da pesquisa. Ou você faz uma pesquisa profunda, entendeu? Dos aspectos materiais, do programa, de tudo isso. Oi, tem um gato aqui. Ou entender, chegar perto, depois de fazer vistorias no local e tal, e isso vai dando as diretrizes, as opções de restauro, tá? Então, aí a gente já está conseguindo, a gente já está se aproximando do prédio. Até eu estava conversando antes agora com a Célia, né? A gente comentando que há uma semelhança entre design de interior e restauro, que as duas atividades têm como propósito intervir em edificações já existentes, pré-existentes. Seja o interno, o espaço interno, seja uma edificação construída, né? Um edifício, uma construção. Você não é do nada, você não está projetando do nada. Você tem uma pré-existência que tem que ser conhecida para poder fazer uma intervenção de acordo, entendeu? Senão, pode sair um monstro depois disso aí. E descaracterizar, inclusive, o conceito, né? Descaracterizar o conceito. É isso. Eu acho que começa aí e depois a gente vai afunilando para esses detalhes, como é que vai restaurar. E durante a obra, né? A gente vai, durante o anteprojeto e depois durante a obra, vão fazendo prospecções, vão descobrindo coisas e o projeto vai tendo que se ajustar. A gente sabia desde o começo que esse pré-projeto ia ter que receber ajustes, mas as diretrizes básicas estavam lançadas. Sim. E dentro dessa, e por essa dimensão monumental do prédio, né? Esse caráter, vamos dizer, simbólico do conjunto do Ipiranga, que a gente está trazendo, a gente resolveu fazer o seguinte: não, a intervenção tem que ser discreta. A intervenção nesse prédio... Por isso que eu quero mostrar a próxima imagem, porque eu achei incrível. Quem conheceu o museu vai chegar e falar, mas não foi feito nada aqui, né? Exato. Lógico que tem toda aquela parte de adereços, né, de imagens, estava tudo destruído e vocês refizeram. Eu achei fantástico isso que eu vi. Então, olha só, eu vou falar aqui agora, depois você fala. Quem conheceu antes não percebe a nova entrada, não é? Explique para a gente o que aconteceu aí nesse pedacinho aí. Bom, atrás dessa fonte, entre o prédio, o edifício e a ponte, é a tal da esplanada, onde foi demandado que a gente escavasse para ampliar o espaço interno do museu, né? E então o acesso passou a ser por aí, o saguão principal, né? O acesso. Daí se separar, depois a gente vai mostrar uma imagem dos dois lados, junto da fonte, dos dois lados, a gente fez uma abertura nesse muro de arrimo que já existia. Daí, do seu ponto de vista do restauro, o pessoal até falava, mas a gente pode abrir, cortar um muro sabe, centenário e tal. Assim, se a gente respeita a lógica construtiva dele, daí a importância da gente conhecer o edifício, que você vai manter a linha de leitura sem seccionar sendo discreto, não tem problema nenhum, entendeu? Porque você está qualificando um prédio, está qualificando um monumento, está qualificando um edifício público, né? E a melhor possibilidade de você qualificar algo é ele dar um uso, ele ser usado, ser reconhecido. Então, essa foi a primeira decisão. Eu queria aproveitar essa foto para mostrar que no torreão central, se vocês separarem, aí já é uma perspectiva do projeto. Realmente, quem conhece acha que não mexeu nada, mas tem um mirante que tinha sido previsto no projeto original de 1800. Olha. Tinha, a gente descobriu isso vindo... Assim, outra pesquisa importante que a gente fez foi da iconografia. A gente levantou milhares de fotos antigas para ir descobrindo segredos que estão lá. E um dos segredos que a gente descobriu é que na inauguração tinham pessoas andando lá no torreão central. Eu falei, gente, isso aí é um mirante. E não uma fachada falsa como estava sendo... como era até hoje, como existiu esses anos todos, esse século todo, né? Havia uma passarelazinha e tal. Então, vamos assumir e fazer esse mirante? Pode? Falei, pode, vamos lá.
E a conexão, e a outra desafio foi a conexão entre os dois torreões que vocês estão vendo ali nessa foto, né, que tem uma passagem coberta. E depois a gente vai ver um pouquinho mais como é que se deu. E o resto a gente foi respeitando discretamente. Ele é a mais importante, sabe? A gente não pode aparecer. Aquela coisa da marca do arquiteto e tal, a marca do arquiteto aí é a descrição, né? Tem que ser, a gente teve que fazer uma série de conjecturas para poder manter a integridade do edifício original. Sim. Você vai me dizendo quando quer que passe, a Rosane... Vamos passar o próximo, então, senão não vai... Dá para ver bem no próximo essa entrada. Tá vendo, gente? Olha lá. Então, a gente rasgou, assim, com muito cuidado, sem mexer na platibanda, o acesso lateral, e sobre a fonte também uma abertura, nesse rasgo vertical, essa janela horizontal, para dar acesso a esse novo espaço, daí sim, extremamente moderno, arrojado, né, dentro dos padrões contemporâneos de museologia e para fazer o receptivo. E com isso a gente resolve um dos problemas demandados no edital, que era a conexão do parque com o edifício sem ter que atravessar aquela rua da esplanada nível superior. E essas paredes, tanto a da fonte como as laterais, elas eram nuas, né? Elas não tinham nenhum adereço que eu me lembre. Não tinham. Eram pedras, assim, um trabalho de cantaria. Sim. E mesmo atrás, em alguns lugares, eles eram vazios, tinha caixa d'água, já tinha uns buracos, já era uma extensão do subsolo do edifício. Então, a gente fez essa conexão desse subsolo com o subsolo do edifício. Tá. E quando foi feita essa escavação, teve acompanhamento de arqueólogos? Teve. Até antes. Teve. Essa equipe inicial de ter... No Brasil, o subsolo, no Brasil e em vários países, é propriedade do governo federal, é propriedade da União. Então, qualquer grande escavação, o que for encontrado é patrimônio nacional, entendeu? Ou tem que ser lidado como tal. Então, é obrigado, por lei, se não entra Ministério Público, um monte de gente, com toda razão, para acompanhar as escavações. Mas, antes disso, eles já fazem um projeto de avaliação arqueológica, aonde vão ser os pontos onde vão fazer prospecções, estudos, para tentar entender, perceber onde é que já tem que tomar mais cuidado para escavar e por aí afora. E acharam coisas interessantes, você sabe dizer? Estão achando ainda, continuam achando. Peças interessantes, de louça. Inclusive, coisas que aconteciam antes da construção do edifício, né? Um dado importante sobre a história do edifício, gente, ele não foi construído para ser museu. Ele foi construído para ser um edifício monumento para comemorar a independência do Brasil. Foi inaugurado no dia 7 de setembro de 1873. Ele passou a receber exposição só décadas depois, só no início do século XX, que ele passou a ser um museu, o Museu do Ipiranga, né? E depois que depois passou para ser gestão da USP. Mas ele não era um edifício para o museu, ele não foi pensado como edifício museu, mas é um edifício para ter exposições laudatórias pela independência do Brasil. Então, realmente, a gente teve que se virar para abrir esses espaços. Vamos seguindo, Rosane? Aqui aparece mais o que você falou, né? Da integração, e aparecem as passarelas. E aparece uma outra coisa, assim como ele tem que ser visto pela cidade, uma outra leitura que a gente fez do projeto, uma outra diretriz que a gente assumiu na nossa proposta, é que ele também teria que trazer a cidade para dentro dele. Trazer a cidade através do mirante, através das visuais. Olha só que vista rara que a gente tem. Do mirante a gente teria essa vista. Você tem lá no fundo a Serra da Cantareira, tem esse eixo da Avenida Dom Pedro, né? Sabe, a gente vai para Paris para ver o Champs-Élysées, esse aqui é o nosso Champs-Élysées. Então, por que não explorar isso, né, de uma maneira para qualificar a cidade de São Paulo? Quem aproveita bem essa área são os skatistas. É impossível você andar ali embaixo, né? Tá. Então, o pessoal curte bastante. Tem muita gente que passeia no parque, né?
Muita gente. Podemos passar? Eu quero que as pessoas percam o que tem para ver, que tem muita coisa interessante. Conversa aí. Esse desenho... Bom, aqui, então, a gente está falando de modernização, né? Quando a gente viu por fora, a parte externa, bastante discreta, e internamente, toda essa mancha clara que a gente está vendo no subsolo é o que está sendo aberto, que está sendo construído, esse novo saguão, que tem salas de reunião, o café, a loja, a distribuição temporária. E o que está em laranja, em cor de laranja, amarelado ali, são as novas áreas de circulação. Foram túneis, por exemplo, no subsolo, a gente fez um túnel contornando uma fundação ali maciça que tinha, para chegar depois, na imagem do meio, na coluna de circulação vertical que a gente colocou atrás do torreão. Sabe? A gente aproveitou uma escada, um elevador que tinha lá, para criar toda a bateria de circulação vertical e banheiros, a parte sanitária toda a gente modernizou e colocou, que é aquela faixa em azul. Toda a parte de sanitário, toalete, de água também está, de acesso ao público, está concentrada ali. E ali no alto desse desenho, a gente vê a conexão entre as torres, né? Como vai ser feita. A direita e a esquerda, né? Sim. Isso. Né, acho que está claro aí que as duas grandes circulações são o térreo, os túneis, o elevador e as escadas novas, novíssimas, modernas, tudo dentro das regras dos bombeiros. Sim, nas próximas imagens nós vamos ver. Pode continuar, Rosane. Olha só, esse é o acesso, né? Que foi criado atrás da fonte. Essa aqui à esquerda é aquela abertura do muro em cima da fonte, né? Em cima da fonte, exatamente. E a direita é o início do túnel que vai dar na circulação vertical. Sim, ok. E no acesso ao saguão, gente, a gente vai ver isso agora. Lá você vai encontrar escada rolante, elevador, né? Essa é uma outra imagem, já no primeiro andar, porque um dos problemas que tem lá na loja é que a chuva chega na horizontal aí. Então, como impedir a chuva e como impedir também o acesso de pombos, né? Que é um problema seríssimo, a questão da poluição, da falta para conservação. Mas a CB, olha, ele está virado para o oeste, né? Essa frente? Para sul, para noroeste, Noroeste, então, e esse painel ele é eletrônico, ou seja, ele está em meio, ele pode subir, né, até o alto, ficar totalmente aberto, ou descer para impedir o acesso da chuva. E embaixo uma calha, que a chuva que cair logo junto da balaustrada, ela entra numa calha que tem um sistema de drenagem que leva a água para fora através de um conduíte. Bom, enfim, gente, daí a gente vai chegando nos detalhes. Estão perguntando, a Celinha está perguntando qual é a película. Eu não lembro assim agora de cor, não, mas é um poliéster, uma coisa. Depois eu passo para você a referência precisa. Foi feita uma série de pesquisas e levantamentos já. Olha aí. E como ficou o saguão principal. Outra coisa que a gente percebeu na hora dos estudos é que teria que ser mantido é a relação do acesso. O acesso desse museu sempre se deu por esse saguão principal. Era um ritual de acesso. Então, inclusive, a gente criou um capítulo no memorial, Ritual de Acesso. Como manter esse ritual de acesso sem romper essa leitura? Então, a gente fez o acesso da subsolo, da nova entrada, para a antiga entrada, aquele saguão, né? Também através dessa escada rolante, assim, discreta e tal, mas que permite que a pessoa entre no museu através da escadaria. Está faltando aí, Célia, os globos com as águas. Eu sei, eu estou vendo ali. Das águas dos rios do Brasil. Vai ter, mas eles foram retirados e estão protegidos e vão voltar para o seu lugar de origem. Eu não me lembro mais quais são. Eu acho que tem o Amazonas, né? Tem Amazonas, tem Rio Negro, tem Solimões, tem Tietê, tem São Francisco. Sim, tem vários. Acho o máximo aquilo. E aqui à direita, a gente foi onde foi colocado o elevador. Tá. Rio Parnaíba, deve ter. Parnaíba, Paraíba. Podemos seguir, né? Podemos seguir.
Aí um outro ângulo desse mesmo acesso. Originalmente, na nossa ideia, primeira, a escada rolante daria de frente para a escadaria, mas quando começaram as escavações, a gente descobriu uns maciços de fundação que não poderiam ser rompidos de jeito nenhum. Então, a solução foi justamente inverter, né, girar essa escada para a lateral. Então, de dois lados, uma que tem acesso ascendente, outra descendente. Sim. Podemos seguir. As cores também foram... eu acho que vai aparecer daí as cores. Quer voltar? Volta. Não, acho que vai ter uma outra imagem que aparece. Todas essas cores foram definidas a partir de prospecção. Mas daí já na fase pós-concurso, entendeu? Porque na fase pós-concurso foi feito o anteprojeto. Aqui um trabalho de campo, daí a gente começa a fazer o trabalho das prospecções, né? Aí ela está levantando as cores e como é que são esses arcos para a gente poder definir qual seria a coloração. Não necessariamente a cor mais antiga, mas a cor que mais se harmoniza com esse ambiente. E teve muito problema com os adornos que foram alterados, né, originais. Vocês conseguiram achar algumas coisas que eram originais e fizeram réplicas, né, que eu vi. Pode seguir, Rosane. Então, como você está vendo, é um trabalho que vai afunilando, né? A gente começa do macro e vai indo até chegar nesse detalhe. Sim. Estou vendo essa esquadria aqui à esquerda detonada, né? Não, essa vai ser lixada. Era originalmente de pinho de riga. Né? Para frente, Rosane. Isso está sendo... Está detonada à esquerda. Essas são as últimas? Acho que sim. Exatamente. Já passamos todas, eu até estava repassando. Tá bom. Né, tem mais imagens, eu acho que vocês entrarem no site da H+F, vocês podem encontrar as outras imagens. E agora eu estou vendo aqui uma pergunta, assim, a média de profissionais envolvidos, olha, é muita equipe, eu posso dizer, assim, as categorias, né? Além de arquitetos, além de engenheiros, estruturalistas, engenheiro elétrico, hidráulico, restaurador, especialista em pedra, restaurador especialista em tinta e pinturas, para poder fazer construção, restaurador de metais, que mais? Paisagista, porque teve que mexer toda essa parte de paisagismo, não só pela parte, vamos dizer, estética, mas também tomar cuidado para não ter infiltração, sabe? Como tirar os canteiros de junto das paredes, para que não houvesse infiltração, que era um problema seríssimo de conservação. Foi um dos motivos que o prédio foi fechado, que as fundações estavam todas encharcadas de água, e certamente vindo dos canteiros. Então, como criar esse bloqueio, como impermeabilizar. Lembrar que quando o prédio foi feito, não existia vedacite, né? Não existia, então tem que ter um trabalho e dreno, então só vedar não adianta, você tem que fazer dreno. O que mais que a gente teve aí? Não sei, teve arqueólogo, né, quando a gente falou, e historiador, para levantar toda a documentação, enriquecer a documentação histórica e iconográfica, né? E tudo isso foi montando, um grande quebra-cabeça que foi montando o partido. E fora isso, a nossa sensibilidade em querer fazer algo discreto, externamente, e internamente que realmente responda a uma demanda, que agora está sendo feito o projeto museográfico nesse momento, por um outro escritório, que foi uma outra licitação, foi um outro processo seletivo. E deixa eu te fazer uma pergunta. Tem sempre muitos estudantes aqui nos acompanhando, você é professora também, e eu queria te perguntar o seguinte, qual a importância de um estágio para definir uma profissão, né? Porque nós duas, de brincadeira, passeando pelo centro de São Paulo, quando estudante, entramos na igreja de São Bento, vimos uma luzinha acesa no andaime, subimos, o restaurador quase nos matou, falou para descer rápido, que ele tinha medo que a gente se machucasse, e ali nós pedimos se podíamos trabalhar com ele. Aliás, foi meu primeiro trabalho na área. E ele falou que sim, desde que fosse voluntário, que ele não tinha verba para nos pagar. E eu queria saber se foi daí, porque depois você continuou lá e eu tive uma proposta para trabalhar como chama, fazer um estágio com urbanismo lá no Rio de Janeiro. E aí você continuou. Então, eu queria saber se na época que a gente se enfiou lá na igreja, você já pensava nisso, ou se a partir desse trabalho que foi feito lá, você começou a se interessar por essa área. Exatamente. Quem faz estágio, a partir dessa aventura. Antes, eu nunca tinha pensado nisso. Estágio sem remuneração. Sem remuneração. Nós queríamos aprender.
né? E daí a gente ia lá todo dia, ia lá era um restaurador alemão, o seu Joseph Schultz, né? E daí ele dava material, a gente ia fazendo pinturas mais fáceis, né? E ele estava sendo bancado pelo metrô. O metrô tinha acabado de ser aberto, tinha desestabilizado, né, o museu, e daí, como compensação, o metrô bancou essa restauração. Eles quebraram. Aí começou. E eu, na época, achava que restaurador fazia tudo. Falei, não, e depois a gente começou a ver, não, tem restaurador para... Dependendo do conhecimento da matéria, entendeu? Você tem que escolher, não adianta, não existe um restaurador assim, generalista, né? Uhum. E você vê como é importante o estágio, né? Porque a pessoa às Super. vezes acha que ela tem um caminho na vida, quando ela faz o estágio, ela descobre, e tem que ter abertura, né? Tem. Vou fazer o estágio e ser curioso. Essa é a época, eu acho, que o estudante... Curiosidade. Curiosidade. Vou aprender mais, quero saber como é que se faz aquilo, porque os caminhos são muitos, né? Na vida profissional. E então é isso. E agora lá no Museu do Ipiranga está agora nessa parte da restauração mesmo, né? Das peças que sobraram, das peças mais antigas. Restauro pressupõe matéria, gente. Não existe restauro de uma ideia, existe restauro de matéria, tem que ter materialidade, né? E voltando à tua fala inicial aqui da São Luís Paraitinga, da reconstrução da igreja matriz que caiu, eu posso dizer que ali não teve restauro de edificação, ali foi uma reconstrução. Pode dizer que foi uma reconstrução... Taipa de pilão que era lá? Oi? Era de pau a pique ou taipa de pilão? Taipa de pilão. E acabou, e né? as torres... O que sobrou ficou visível. A gente deixou aparente, né? E que foram restaurados foram os pisos, foram os ornamentos e as imagens. A gente montou, assim, que é outra corrente de restauradores, restauram de imagens sacras, né? Então, todos os cacos, por exemplo, tem uma santa lá, Mercedes, do século XVIII, descobriram 94 cacos. A gente montou um laboratório numa outra casinha, foram colando e tal. O dia da primeira missa que teve, ainda no meio do canteiro de obras, com essas imagens colocadas no meio das ruínas, você não tinha a quantidade de pessoas que choravam, sabe? Eu acho que é essa a nossa missão, sabe? Dar alento das pessoas que usam. Mais sobre o projeto, você disse qual é o site que eles têm que dar uma olhada? Tem o H+F do escritório e tem o site do próprio Museu Paulista, da USP. Tá? Okay. Eu não sei se a Rosane nos dá mais tempo ou se ela está nos mandando embora, e que tem um tempo aqui, porque assunto tem muito. Tem muito. Tem muito. E eu acho que dá para fazer essa conexão com o trabalho do design de interior assim, de uma maneira muito bonita, muito gostosa. E alguém de design de interiores se interessar por essa área, de repente descobrir, assim como você descobriu, começando só por curiosidade, que caminho deve percorrer? Não sendo arquiteto, né? Que tem toda uma outra... Não sendo arquiteto, eu acho que primeiro procurar na sua cidade, na sua região, no seu estado, escritórios que trabalhem, ateliês que trabalhem com restauração, né? E estudar, entrar no site, ver, e tem cursos, eu sei que em Minas tem o Abracor, mas certamente tem outros cursos de restauração de bens móveis, né? Sobre arquitetura, tem curso de arquitetura, tem um curso do SECRE, curso de especialização em restauro e conservação, mas aí é mais para arquiteto, né? E engenheiro, que funciona junto à Universidade Federal da Bahia, que é o mais antigo da América, um dos mais antigos da América Latina e certamente o mais antigo da América do Sul, do Brasil. Tem, acho que e tem alguns cursos particulares aqui que já dão uma introdução à ideia, acho que na Faculdade de Santos, na Minas, com certeza tem, no Rio de Janeiro, acho que estão montando, né? Mas aí é mais para arquiteto. Acho que é fazer uma pesquisa, porque está pulando. É algo muito do momento, gente. A gente está vivendo num momento onde a sustentabilidade é uma palavrinha de ordem, certo? Concordam? Sim. Né? Então, demolir tudo, você tem que pensar duas vezes antes de demolir uma coisa para construir uma coisa nova. E daí não estou falando só de restauro, é intervenção em pré-existência de maneira geral. Sim, né? Tem que saber lidar. Estou me mandando embora aqui. Precisa, né? Eu agradeço, não, adorei
adorei, eu tenho certeza que o pessoal gostou muito. Nós vamos ter outra conversa sobre museus aqui no dia 22 de junho com o Pedro Mendes da Rocha, falando sobre o Museu da Língua Portuguesa também. Toda a reconstrução e modernização também, né? Porque agora tem, inclusive, o problema dos incêndios. E quem sabe depois a gente junta vocês dois para conversar numa outra. Tá bom. Né? Tá Fazendo bom. um outro diferente. Okay? Deixa o museu ser inaugurado, dia 7 de setembro de 22. Sim. Você quer falar alguma coisa ainda para encerrar? Eu queria agradecer muito e estou à disposição para quem quiser se aprofundar. Realmente tem muito assunto para falar. Podem mandar as perguntas pelo chat, escrevam rápido, ou então escrevam lá no falecom@abd.org.br. Podem mandar, que isso é encaminhado para mim e eu encaminho para a Ana Beatriz. Ok? Obrigada. Gente, obrigada, Rosane, obrigada, Luciane, e muito obrigada, Maria Célia, pelo convite, pela oportunidade. Foi um prazer. Espero ter contribuído e colaborado com a formação de todos vocês, aí, dos estudantes em especial. Sim. Dedico a vocês essa fala. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente.